Sétima pergunta, quais são as vacinas contra a gripe, contra a influenza? Quem que deve tomar? Quem não deve tomar? Segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações, a vacina contra a gripe é recomendada anualmente, todos os anos, pessoal, para todas as pessoas com 6 meses de idade ou mais, principalmente aquelas com maior risco de complicações, como eu contei para vocês agora há pouco. Então, mesmo que você seja jovem e saudável, é muito importante que você tome a vacina, principalmente por 2 motivos. Porque você pode ter um azar de ter uma doença mais grave, infelizmente a gente vê um caso ou outro, mas também, principalmente, para você evitar a propagação para as outras pessoas. Entenderam, gente? Ah, Moza, mas eu tenho medo da vacina, não tomo por nada. Gente, primeiro de tudo, os vírus utilizados para vacina, eles não transmitem a doença. Eles foram mortos, já triturados, ou seja, não tem vírus vivo nem atenuado ali, são partículas. Então não tem como transmitir a doença. A eficácia dessa vacina, ela chega a 90%, é mais que a do Covid. Ela vai diminuir muito o risco tanto de você contrair a gripe, quanto se você contrair, de você ter uma forma mais grave delas, de você morrer pela infecção da influenza. Principalmente se for idoso, principalmente se tiver doenças graves e principalmente se você for profissional da saúde. E o que acontece? Esse vírus, ele tem constante mutação, por isso que todo ano tem uma vacina reformulada. E devido a essa mudança dos vírus, é necessário que a gente refaça a vacina, porque senão a gente tomaria uma vez e não precisaria tomar mais, mas ele está mutando o tempo todo. Então, o Ministério da Saúde, ele vai realizar essa campanha nacional anualmente e é importante que vocês tenham aderência a ela. Tá bom, mas todo mundo pode tomar? Não tem nenhuma contraindicação? Não. Existem algumas contraindicações, mas são poucas, tá? Ou seja, pacientes que não devem tomar. São pessoas com febre ou com alguma outra infecção ali atual, pessoas que apresentam alergia ao ovo de galinha, sabiam disso? Porque a vacina ela tem compostos ali de ovo de galinha, pessoas com histórico de reação alérgica grave a uma dose anterior da vacina, pessoas que já tiveram Guillain-Barré, que é uma doença muito grave, principalmente essas, pessoal. Então pergunte ao seu médico se você tem alguma doença, se você tem alguma contraindicação, se você deve tomar ou não, mas muito provavelmente você vai poder tomar. Então, a vacina da gripe ela é muito mais segura do que muitas pessoas pensam. Ah, Moza, mas eu já tive reação, passo mal. Pessoal, a vacina da gripe ela é muito segura, ela não vai causar gripe. Mas em algumas pessoas que são mais suscetíveis, mais sensíveis à vacina, depois que elas tomam, elas podem ter alguns desconfortos, como uma dor no corpo, uma vermelhidão no local da aplicação, uma dor no local da aplicação, pode ter, em raras situações, o paciente pode ter febre, pode ter um mal-estar, pode ter uma dor no corpo, mas esses sinais vão desaparecer, esses sintomas, né, vão desaparecer em 24, em 48 horas, 1 a 2 dias, tá? Então não tenham medo de tomar vacina, ela não vai causar gripe. Ah, Mozart, que vocês escutam sempre, né? Tomei a vacina e fiquei com gripe. Pessoal, eu acabei de contar para vocês, a gente tem vários outros vírus que causam sintomas de gripe. Então, o que acontece com esse paciente? Ele vai ali na época de inverno, na época de mais frio, em que outras pessoas estão infectadas. Então, às vezes, elas estão com um outro vírus, um adenovírus, por exemplo, ou um Covid, ou um rinovírus. E daí, transmitem para essa outra pessoa que toma vacina, ela acha que é a culpa da vacina, não é. É um outro vírus que está causando aquilo ali. Entenderam, pessoal? A confusão que as pessoas fazem? Então, a gente tem 3 tipos de vacinas. A primeira delas é do SUS, que é de graça, que é trivalente, que vai proteger contra 3 subtipos do vírus da gripe, que mais circularam no último ano. Existe uma outra particular, que é tetravalente, que vai proteger contra 4 tipos, que são as mesmas da trivalente e uma segunda cepa, que é do vírus B. E ela é recomendada para qualquer pessoa a partir de 6 meses de idade, assim como a trivalente. Existe uma outra vacina, que é uma vacina que é recomendada para pacientes acima de 60 anos, que é uma vacina da rede particular, tá? Que eu não vou citar nomes aqui por conflito de interesse. Mas ela está disponível para pacientes acima de 60 anos, por quê? Porque os estudos mostraram que ela contém uma dose aumentada de proteção, até 3 vezes mais antígenos que vão deflagrar uma reação do sistema imunológico melhor e de maior proteção e vão trazer mais resposta imunológica para esses pacientes que têm um sistema imunológico um pouquinho mais frágil. E ela reduz muito o risco de hospitalização, ou seja, de internação por influenza e de pneumonia grave. Então a gente recomenda que pacientes que tenham condições financeiras, que tenham mais de 60 anos, que tomem essa vacina que traz mais proteção. Dúvida número 8. Qual o tratamento para influenza? Para a maioria dos pacientes, o quadro ele vai ser muito leve e a gente vai precisar de tempo para o corpo responder.
Mas, para todos esses pacientes, a gente vai recomendar beber bastante líquido, manter repouso, evitar bebida alcoólica, manter uma boa alimentação, manter uma boa noite de sono. Pode ser necessário tomar um remédio para dor ou um remédio para febre, como, por exemplo, dipirona, paracetamol. Evitem usar anti-inflamatórios sem orientação do médico. Essa recomendaçãozinha é básica, tá? Então esses tratamentos, repouso, uma alimentação, remédios para os sintomas que vocês tiverem, é recomendado para todo mundo. E existe, para quem não sabe, uma medicação específica para influenza, que é o oseltamivir. Essa medicação, diferente do Covid, que não tem um remédio específico, ela resolve muitos dos casos, mas ela deve ser iniciada nas primeiras 48 horas, ou seja, 2 dias de sintomas, e ela vai reduzir muito a gravidade dos casos, e ela vai ser indicada para alguns grupos de pacientes. Mulheres grávidas, ou até mulheres que tiveram parto há 2 semanas, pacientes acima de 60 anos, crianças abaixo de 5 anos, uma população indígena, pacientes que têm problemas pulmonares, como asma, por exemplo, pacientes que têm doenças cardíacas, doenças renais, doenças no fígado, pacientes que têm doenças hematológicas, diabetes e pacientes que têm alterações neurológicas como epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, AVC, para quem tem algum grau de imunossupressão, como por exemplo o HIV, e pacientes que têm obesidade muito grave também tem indicação de usar o oseltamivir para prevenir a evolução para casos mais graves. E a 9ª pergunta: quais os mitos sobre a gripe, sobre a vacina da gripe? Primeiro deles, tomei a vacina e fiquei gripado. Como eu falei para vocês, a vacina ela não vai causar gripe, não tem como, pessoal. Não tem o vírus ali. Ela é feita com fragmentos dos vírus. E além disso, os resfriados eles são causados por vários outros vírus. São muitos, que eu não vou falar todos aqui para vocês. E eles não são prevenidos pela vacina. Por isso, muita gente se confunde e acha que não serviu para nada tomar vacina, porque pegou gripe. Isso não é verdade. Você não pegou a influenza. Ou se você pegou, você nem percebeu. Ou se você pegou, seu corpo resolveu mais fácil. Você não teve gravidade, entenderam? O segundo mito é que a vacina não protege 100%, então não vai adiantar você tomar. Mesmo que você tenha gripe, o risco de você ser hospitalizado, o risco de você ter morte, o risco de você ter uma infecção grave, de transmitir é menor. Então você se protege e protege as outras pessoas. Outro mito é que, eu sou jovem saudável, eu não preciso tomar vacina. Pessoal, infelizmente, os jovens eles vão ser fontes muito importantes de transmissão, principalmente para idosos, para os pais, para os avós, no transporte público. Então, se essa pessoa ela tá contaminada e ela tá espalhando o vírus para tudo quanto é lugar, isso não é legal. E, infelizmente, jovens também podem ter complicações. São raras, mas vocês devem imaginar que a gente vê de tudo. E outro mito é que se você tiver gripe é só tomar antibiótico. Pessoal, antibiótico não trata vírus, assim como o Covid. Lembram disso? Ele só deve ser usado se o paciente tiver uma infecção grave do vírus e aí ele infectar com uma bactéria junto. Daí sim. Então, pessoal, a influenza é uma doença muito comum. Muitos não vão ter sintomas ou vão ter sintomas muito leves, mas outras pessoas, infelizmente, podem ter complicações muito graves, como eu comentei. Com a vacinação em dia, os cuidados básicos de higiene, é possível que a gente se proteja e proteja quem está à nossa volta. Então, primeira pergunta, o que é influenza? O que é gripe? Eu já conto para vocês que nem toda gripe é causada pela influenza, entenderam? Deixa eu explicar melhor. Existem vários outros vírus que podem causar sintomas de gripe, mas a influenza é apenas mais um deles, que pode causar uma gripe mais grave. Ele é chamado de mixovírus influenza, e ele vai atingir as vias respiratórias e pode parecer um simples resfriado para alguns pacientes, mas pode ser muito graves para outros. Pode causar pneumonia, pode agravar doenças cardíacas, pode causar até morte em alguns pacientes, principalmente pacientes idosos e pacientes com doenças graves. Dados do Instituto do Butantan, lá de 2023, mostrou que no Brasil a gente teve 9.000 internações e 828 mortes por culpa da influenza. Então, existem 4 tipos principais de influenza. A influenza A, que é a mais grave, é o tipo que costuma causar epidemias e pandemias. Vocês já ouviram falar de H1N1, H3N2. A influenza B, ela é menos agressiva, mas ela também pode causar surtos, principalmente em crianças e adolescentes. A influenza C, que é uma infecção mais leve e é rara. E a influenza D, que não contamina humanos. Quando a gente fala gripe popularmente, o pessoal fala, tô com gripe. Não quer dizer que ela tá com influenza, não quer dizer que ela tá com o adenovírus, que é outro vírus, não quer dizer que ela tá com Covid. Ela tá com sintomas respiratórios, é isso que a população entende, né? A gente, dentro do hospital, você fala que o paciente está com infecção por influenza, por infecção por adenovírus. Vai falar que ele está com uma síndrome respiratória. Então, gripe é o nome usado para falar que o paciente está com o nariz entupido, com tosse,
enfim, com sintomas de infecção das vias respiratórias. Então, quando a gente fala de vacina da gripe, que ficou popularmente conhecida, é a vacina da influenza. Por isso que muita gente se confunde. Mas aí eu tomo a vacina da gripe e mesmo assim eu fico com gripe. Pessoal, é que a vacina da gripe protege contra a influenza, que é esse vírus que eu falei para vocês que podem causar casos mais graves. Mas presta atenção, porque muita gente já teve influenza e sequer sabe. Segunda pergunta, como que a influenza é transmitida e como que a gente pode se proteger da infecção? A transmissão ela vai ocorrer principalmente por 3 mecanismos. Gotículas de saliva, que são expelidas quando a gente fala, tosse ou espirra. O contato com superfícies que estão contaminadas, como celular, uma maçaneta de porta, transporte público, um talher, um copo. E o terceiro meio são as mãos contaminadas que vão tocar o nariz, a boca ou os olhos. Então, não é porque você entrou em contato com o vírus que você vai ficar infectado, e não é porque o vírus já entrou no seu corpo que você já vai ter sintomas. Ele pode ficar incubado ali no seu corpo, ou seja, quietinho, começando a infecção, 1 a 4 dias, até que aparecem os sintomas. Mas olha que interessante, um dia antes de você já começar a ter os sintomas, você já pode estar transmitindo para as outras pessoas. Mas, Mozart, como que eu me previno disso? Além da vacinação que eu vou falar daqui a pouco, a gente tem que orientar as outras medidas de prevenção para toda a população, porque elas são muito eficazes na redução do risco, tanto de você pegar o vírus quanto de transmitir, seja o vírus da influenza, seja outros vírus que causam infecção respiratória, seja o Covid, que são: lavem muito bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel, principalmente antes de consumir algum alimento ou ter um contato mais íntimo com outra pessoa. Utilize um lenço descartável para sua higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando você espirrar ou tossir. Evite tocar os olhos, o nariz, a boca de outra pessoa se você estiver contaminado. Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, pratos, copos, garrafas. Esteja em ambientes abertos, bem ventilados. Evite o contato muito próximo com pessoas que têm sinais ou sintomas de gripe. E se você está infectado, evite, pessoal, ter contato com outras pessoas, sair de casa por um período de transmissão da doença. Evite aglomerações ou ambientes muito fechados se você tem alguma doença que pode ser prejudicado por uma infecção da gripe. Adote hábitos que são saudáveis, como alimentação balanceada, ingestão de líquidos, principalmente no inverno, para manter a mucosa umidificada, mantenha um bom sono, mantenha um controle do estresse, isso tudo ajuda na sua imunidade. Certo, pessoal? Então, esses pontos de prevenção são muito importantes, porque é muito mais fácil prevenir do que você tratar depois. Terceira dúvida: quais os sintomas mais comuns da influenza, da gripe? A influenza, ela pode dar uma febre alta, acima de 38, 38,5, pode dar uma dor muscular intensa, pode dar dor de cabeça, pode dar uma fadiga, um cansaço muito grande, pode dar calafrio, pode dar uma tosse seca ou tosse com catarro, pode dar dor de garganta, pode dar nariz escorrendo, que é coriza, pode entupir o nariz, pode dar náusea, vômito, principalmente crianças têm bastante isso, pode dar infecção do ouvido, pode dar diarreia, também em crianças. Então pode dar muitos sintomas. Esses sintomas de gripe, eles são muito semelhantes. Por isso que eu falei para vocês, talvez você já tenha tido influenza, mas você não ficou grave, você não percebeu. Mas são sintomas muito semelhantes, por exemplo, o paciente de Covid. Então os sintomas se confundem entre esses vírus. E antes de responder o número 4, que é quando você deve procurar atendimento médico, pessoal, se você está gostando desse vídeo, eu vou te pedir um grande favor. Se inscreva aqui no canal, a maioria das pessoas que assistem meus vídeos não se inscrevem no canal. E quanto mais inscrito eu tiver, mais importante é pro meu trabalho aqui no YouTube, mais o YouTube mostra meus vídeos, mais pessoas aprendem sobre saúde e cardiologia. Se inscreva aqui no meu Instagram também. E se vocês quiserem passar em consulta comigo presencial aqui em São Paulo ou por teleconsulta, tem um link lá no meu Instagram, no meu site. Vai ser um prazer ajudar vocês. Então, número 4. Quando eu devo me preocupar com a influenza e devo procurar atendimento médico? Alguns sinais de gravidade vocês têm que ficar atentos, que é uma falta de ar ou uma respiração ofegante, uma febre muito alta que está persistente, não melhora por nada, uma dor no peito, uma dor nas costas, o paciente começa a ficar confuso, começa a ficar com muito sono, principalmente idosos e crianças. O paciente começa a ficar com a boca roxeada, que pode ser indicativo de oxigênio caindo. Se o paciente está caindo oxigênio no oxímetro, que muita gente tem em casa e consegue ver, também é sinal de alarme. O paciente está com dificuldade de se alimentar, beber líquido. Um paciente que começou a ficar com pouca urina. Um paciente que começou a ter vômito, sangue nas fezes.
paciente muito fraco, um paciente que está caindo a pressão. E esses são sinais de risco que o paciente pode ter uma infecção grave, então você precisa levar para o pronto-socorro. Então esses sinais, eles são raros, eles não acontecem em todo mundo, a maioria das pacientes não vão ficar graves, mas é importante que você saiba para você ficar atento. Porque qual que é o perigo, pessoal? Muita gente às vezes fica tempos em casa com oxigênio baixo, tempos em casa com febre, tempos em casa sem comer e quando chega no hospital está muito grave. Então qualquer sinal desse, procure ajuda e atendimento médico. Então quinta pergunta, quem tem mais risco de ficar grave? O primeiro grupo são os idosos, depois as crianças menores de 5 anos, principalmente as menores de 2 anos, as gestantes em qualquer momento da gestação, pessoas que têm imunossupressão como câncer, como transplantes, como HIV, pessoas com doenças cardíacas, doenças pulmonares, diabetes, obesidade. Então esse grupo de pessoas são pessoas mais suscetíveis à infecção grave da influenza e das complicações que a influenza pode trazer. Então, pessoal, traçando um paralelo aqui para vocês que já ouviram muito, aprenderam muito sobre Covid, a influenza pode causar situações muito graves, até mais graves que o Covid, ou semelhantes ao Covid, em que o paciente precisa internar, que o paciente tem um infarto, que o paciente precisa fazer uma diálise, que o paciente fica entubado. Então, não deem bobeira com a influenza, por favor, pessoal. Por isso que a vacinação é tão importante, eu vou falar já para vocês. Sexta dúvida, como é feito o diagnóstico? Ele pode ser feito por meio de testes rápidos que a gente faz na farmácia. Lembra do Covid? É semelhante, existem esses testes nos laboratórios ou até em hospital, posto de saúde. Eles vão detectar os antígenos dos vírus da influenza, tanto A quanto B, que vão ser coletados aqui do nariz ou da garganta. E esses resultados eles saem muito rápidos, em até 30 minutos a gente tem esses resultados, por exemplo, no pronto-socorro. Em casos mais específicos, principalmente num hospital, numa UTI, a gente pode fazer um teste chamado teste de PCR, que ele vai ser ainda mais sensível e mais fácil da gente identificar o subtipo do vírus. E é importante a gente ressaltar que, como na Covid-19, a testagem precoce ela é importantíssima para a gente começar o tratamento o quanto antes e para afastar esse paciente do contato de pessoas suscetíveis à infecção grave. Então, por exemplo, um paciente jovem que mora com a avó e está com o vírus da influenza, se ele sabe que ele está com vírus, por exemplo, ele vai se proteger e vai proteger a avó da infecção, entenderam, gente? Se um médico ele descobre que ele está com influenza, ele não vai trabalhar, ele vai proteger os pacientes ali internados. Então, por isso que é importante o diagnóstico.